Muito bem. Dito isso, já vamos chamar o Renato Dias, que agora é a hora de política do mercado, mas antes, enquanto nós estamos chamando o Renato, deixa eu passar um videozinho que explica bem o motivo dessas reformas, principalmente nos comandos militares. O Bolsonaro não mudou a sua tendência de defender e seguir na linha da Constituição, ou seja, nada de golpe. E não tem nada a ver também com o dia 31 amanhã, que para a imprensa da oposição é golpe, para mim foi a manutenção da democracia 31 de março de 64, ok, é a minha posição. E ele também não está visando golpe, coisa em cima nenhuma, ele está visando sim, está visando impedir que o STF ocupe o vácuo político que se preponha sobre ele no controle da pandemia. É disso que se trata. Então, o que o Bolsonaro quer e por que ele tirou o Pujol? Porque ele não quer o lockdown, porque quem está fazendo o lockdown são os governadores e os prefeitos. A hora que ele viu que o poder dele estava se esvaindo com o apoio do STF, ele fez a reforma de ontem. Para lembrar e para deixar claro a posição dele, a posição do presidente Bolsonaro está lastreada numa definição da Organização Mundial da Saúde. A mídia não mostra isso e eu preciso recuperar esse trecho dessa fala importante do presidente Bolsonaro, porque na sequência o Renato vai comentar. Então, Davi da Luz, coloque o presidente Bolsonaro falando da sua perspectiva contra o lockdown com o apoio da OMS. Põe aí. Declarou aqui David Nabarro, emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde. Abre aspas. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns têm apenas uma consequência. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Diz então o OMS que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres em mais pobres. E alguns no Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamam de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência. Pois é, simples assim, e governadores com ambições políticas, canalhas, safados, querendo matar a economia brasileira junto com o desastre dessa crueldade chamada pandemia do Covid. Então, com essas atitudes, o presidente Bolsonaro toma na mão o comando da nação e o enfrentamento da Covid. Essa é a nossa posição. Vamos ouvir agora a análise do Renato Dias, Política de Mercado no Ar. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, tudo bom? Muito bem, eu expressei minha opinião, agora precisamos ouvir com muita atenção a sua, porque você tem uma equipe de análise política também no seu trabalho, né? O ranking dos políticos. E eu quero saber, antes da gente entrar na economia, que temos fatos também importantes, qual é a sua opinião, Renato, a respeito do que aconteceu de ontem para hoje? Vamos lá, João, muita coisa acontecendo, né? Muitas informações. Nada acontece por acaso em Brasília, né, pessoal? Às vezes tenta tirar conclusões aí rapidamente, mas a gente não fica sabendo aí nem de 10% de tudo que acontece e do porquê acontece, né? O estopim para tudo isso foi a saída do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, vinha sendo pressionado já há muito tempo, né, por ser da tal ala ideológica. Eu já falei aqui, todo e qualquer governo tem a sua ala ideológica. Antigamente essa ala fazia negócio com Cuba, com Venezuela, né, todas as ditaduras aí genocidas, essas sim genocidas da América Latina e de outros lugares do mundo. Essa era a relação internacional que o Brasil tinha, esse era o alinhamento, e ninguém falava em ala ideológica. Esse ministro vinha já sofrendo pressões há muito tempo, ficou insustentável, ele teve aquele conflito com a senadora Cátia Abreu, principalmente, e aí, aproveitando o embalo, João, o Bolsonaro aproveitou para fazer uma verdadeira reforma ministerial. Vamos lembrar que desde que se alinhou com o Centrão, e principalmente com a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara, já era há muito tempo esperada aí uma troca de ministros para principalmente acomodar aí figuras ligadas ao Centrão, ligadas ao Arthur Lira. Então, já que ia haver essa troca
do Ernesto Araújo. Já foram feitas várias trocas, inclusive aí no Ministério da Defesa, né? Falando sobre a questão do Centrão, a Flávia Arruda, você já destacou muito bem, foi colocada ali numa posição chave para fazer essa governabilidade, né? Essa junção aí de executivo com legislativo. Pensando em reformas, pensando na questão aí da governabilidade, da aprovação dos projetos do governo, essa é uma boa notícia. Por outro lado, a gente pede aquela questão, né, do Bolsonaro ter um governo completamente independente do Congresso e sem o tal do toma lá da cá. A gente só espera que não seja feito nada fora das regras, né, fora da Constituição, nenhum tipo de desvio, de corrupção, até porque já passamos aí metade do governo, mais da metade do governo, e até agora não temos nenhum escândalo nesse sentido. Então, Bolsonaro tem que ficar de olho nisso. Agora, a narrativa que aparece, João, é essa daí, que mexeu no Ministério da Defesa, que há uma tentativa de golpe, que ele vai querer interferir politicamente nas Forças Armadas. Agora há pouco esse anúncio da saída dos chefes dos 3 poderes das Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. Agora, temos que aguardar, né? Vamos ver quem vai entrar no lugar e como as coisas vão andar. Em termos de aprovação de reformas e força do governo dentro do Congresso, o meu entender, a minha leitura é que ele nunca esteve tão forte, João. Ele nunca esteve tão forte, palavra-chave. Veja, Renato, porque a mudança dos comandos dos 3 comandantes das forças é uma coisa meio de praxe. Quando você tira o ministro da Defesa, os demais saem naturalmente, é uma praxe. Mas, na verdade, o que o Bolsonaro queria era tirar o general Pujol do comando do Exército. Esse está fora, ele vai colocar o pessoal alinhado a ele, como eu estou dizendo e como eu mostrei agora, para o enfrentamento da pandemia sob o seu comando e não do comando do STF e muito menos dos governadores. Eu só vou ler para você agora e para os amigos do Tempo e Dinheiro, Renato, depois nós vamos para a economia, uma notícia da Reuters, divulgada ontem à noite e replicada intensamente nesta terça-feira, dando conta que os Estados Unidos alertam para a disparada da Covid lá. Cresceu em 10% o número de contaminados. O Biden disse que ele vai até o dia 19 de abril, portanto, logo, mais de um mês, ele vacina 90% dos adultos, e não é com a AstraZeneca, muito menos com a Coronavac, é com a Pfizer e a Moderna, que são de altíssima eficácia. Então, olha aqui, Renato, só para acrescentar, a doutora Rochelle Walensky, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, segundo a Reuters, exortou com voz emocionada que autoridades públicas divulguem a seriedade da situação lá nos Estados Unidos, na tentativa de evitar uma nova, seria a 4ª onda do Covid lá. E o Canadá suspende vacina da AstraZeneca para menores de 55 anos, principalmente do sexo feminino, por motivos de problemas resultantes dessa vacina, que é mais eficaz que a Coronavac, que não segura a variante 1, a P1 aqui no Brasil. Olha que situação, por isso que há necessidade desse enfrentamento desta onda do Covid com a economia funcionando. Falando em economia, Renato, grandes notícias, temos boas e más notícias. Vamos às boas. O Brasil abre 401 vagas formais de trabalho em fevereiro, no meio da maior pandemia da história, Renato. É isso, João, é um recorde para esse período, né, em fevereiro. Há 30 anos você não tinha tanta criação de emprego como esse, então os corneteiros aí do apocalipse, né, que estavam prevendo números muito ruins, não tem muito por onde fugir, porque realmente é um número aí que impressiona de toda forma, né? A previsão era em torno de 250 mil vagas criadas e veio um número aí mais de 400 mil, realmente algo impressionante. É o que a gente vai dizendo, João, a economia vem se recuperando, né? O governo fez diversos programas aí para auxiliar nessa questão de manutenção de empregos, de liberação de créditos, né, para você não ter que demitir todo mundo, e agora com o mínimo de ter um horizonte aí de que a gente vai ter as vacinas e que a economia vai poder voltar ao normal, né? Se bem que as notícias continuam preocupantes, como você trouxe aí dos Estados Unidos, a gente tem esse número muito bom em relação aos empregos, e é isso que eu acho, João, que vai definir as eleições do ano que vem. Muita gente fala aí de terceira via, achar um outro nome que não seja nem Bolsonaro, nem Lula, né? Como se eles fossem
equivalentes, algo completamente fora da realidade, mas eu acho que o que vai ditar isso é a economia. Se a economia estiver realmente se recuperando, as pessoas com emprego, com renda, voltando para o bolso e podendo trabalhar, né, tendo aí minimamente uma situação sanitária resolvida, o caminho para a reeleição fica mais tranquilo. Por outro lado, se a gente tiver problemas, desemprego, né, pessoas sem renda, pessoas passando fome, aí vem toda a narrativa e aí não tem terceira via que segure não, João. Aí é PT de volta, é o inferno que a gente já viveu aqui, ninguém quer que isso aconteça. Então é sim um número para se comemorar e muito esses números aí do CAGED liberados hoje. São notícias equivalentes, eu não sei qual das duas é melhor, né? O Bolsonaro tomando as rédeas da condução do país, né, como comandante-chefe das Forças Armadas e da Presidência, e esse número de criação de empregos, porque tudo na vida se dá com o aumento da geração de empregos. É dinheiro no bolso, né? Menos Bolsa Família e mais emprego, e as pessoas podendo ir ao supermercado e manter as suas famílias. É tudo o que o país necessita. Porém, vivemos, não podemos esquecer disso, da maior pandemia registrada na história da humanidade. E isso traz implicações para a economia, sim. Nós estamos aqui constatando hoje, segundo o IBGE, Fundação Getúlio Vargas, que preços ao produtor no Brasil sobem 5,22%. Portanto, a maior alta desde 2014. Nós temos a maior alta de geração de empregos e a maior alta do custo de vida, né, Renato? É isso, João. A inflação preocupa, né? Em 12 meses, o IGPM já cresceu mais de 31%, outro dado aqui que saiu hoje, né? Em março foi quase 3% de aumento pelo IGPM, que é um índice aí que mede aí essa alteração dos preços, e tem muito a ver também com o lockdown, João, né? Muitas coisas fechadas, você tem uma restrição de oferta de produtos, lei da oferta e da procura, é claro que os preços vão aumentar. O Copom aumentou os juros na última reunião, foi para 2,75, né? A famosa taxa Selic. Isso é um instrumento para também segurar a inflação, mas isso sozinho não resolve, João. O que resolve são as reformas, tanto por causa da inflação, como também para o câmbio, para segurar aí a taxa do dólar, que também tem a ver com a inflação. Então, essas mudanças aí dos ministérios, a maior governabilidade e chance de aprovação de projetos ligados à economia, essa Flávia Arruda também é muito entusiasta dos projetos do Paulo Guedes. Essa é uma outra boa notícia. Isso também vai ajudar a combater tanto a inflação como também a cotação do dólar. Então, esses números refletem o passado, mas essas novas informações, essa nova conjuntura política nos faz ter aí um otimismo em relação a isso, com a aprovação das reformas lá no Congresso. Pois é, duas notícias antes de você ir para o seu batidão, que é cobrar dos governadores cadê o dinheiro do Covidão, né? Você, como eu digo, você, a Procuradoria-Geral da República e o povo brasileiro querem saber. Mas duas notícias antes, Renato. O Paulo Guedes está dizendo aqui, também distribuído pela Reuters, que os acordos políticos que fazemos com o Centrão, no caso, que o governo faz com o Centrão, tem que caber dos orçamentos públicos. Não pode furar o teto, senão isso é o desandar das coisas, é o pior dos mundos e também dá o impeachment do Bolsonaro. Então, repetindo, Guedes diz que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos. E a outra boa notícia para você comentar, Renato, o ministro Marco Aurélio está anunciando a sua aposentadoria do STF no dia 5 de julho. Uma semana antes de completar 75 anos, ele abre vaga para mais um ministro indicado pelo Bolsonaro, Renato. É isso, João. Um a menos, né? Dos 11, o Bolsonaro já indicou um, que é o Cássio Nunes. Muita gente torceu o nariz, pelo menos no voto mais importante que teve até agora, ele votou muito bem, que foi aquela questão lá do Sérgio Moro. E agora mais uma oportunidade para o Bolsonaro colocar um ministro no STF. Muita gente diz que ele vai colocar o André Mendonça, que era o ministro da Justiça e agora voltou a ser o advogado-geral da União, nessa dança das cadeiras aí que nós já comentamos. Então, é o nome mais cotado até o momento. O Marco Aurélio saía uma boa notícia, obviamente, não é o pior deles, João. Acho que tem pelo menos dois aí na fila, ou três, né? Se a gente pensar em Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Fachin, deve ter uns 5, 6, na verdade, antes do Marco Aurélio, mas mesmo assim uma boa oportunidade. Feliz. A gente está vendo nos últimos meses aí, anos eu diria, o quanto o STF atrapalha o andamento desse país, o quanto ele desequilibra, né, a estabilidade do país.
e é uma insegurança jurídica que ataca todos nós, e isso reflete também na economia, nos investimentos. Então, um STF é mais responsável, menos partidário e menos ativista, seria muito interessante para o país. E agora essa boa notícia que ele até antecipou um pouquinho, a partir de 5 de julho, teremos um novo ministro do STF. Vamos ver quem o Bolsonaro vai escolher, se vai ser mesmo o André Mendonça. Muito bem, agora vamos à sua cobrança diária. Cadê o dinheiro do Covidão, senhores governadores? Hoje a cobrança vai para qual estado, Renato Dias? Hoje vamos para o Maranhão, do comunista Flávio Dino, governador, que durante 2020, João, recebeu 36 bilhões de reais. Olha. É isso mesmo, um B de bola. 318 milhões de suspensão de dívida, quase 19 bilhões de recursos que foram enviados para os municípios do Maranhão e para o estado, para as mãos do governador, 13,4 bilhões de benefícios ao cidadão do Maranhão e 3,4 bi especificamente para a saúde, para o combate do Covid-19. É uma boa grana, então não tem como reclamar que não deu para fazer leito, que não deu para fazer hospital, e a gente fica aqui permanecendo no aguardo de um relatório, né, do que é que foi feito com essa grana, para onde foi esse dinheiro, João. Povo do Maranhão, 36 bilhões foi encaminhado do governo federal, do povo brasileiro, para o governador Flávio Dinossauro. Os senhores têm a obrigação de saber por que é que não tem leitos de UTI suficiente para vocês se o dinheiro foi mandado. Cadê o dinheiro, Flávio Eu ia falar dinossauro, não. Flávio Dino, cadê o dinheiro? Preste contas à nação. Certo, Renato Dias? É isso aí. E amanhã mais governadores na cobrança aqui do Renato, do ranking dos políticos e do seu site, da sua equipe, o políticos.org.br. Tenho mais informações com a equipe do Renato Dias. Obrigado, Renato. Até amanhã. Até amanhã, vamos em frente, João. Muito bem, vamos em frente.